E aí pessoal, beleza? E tivemos Varmints, o episódio que foi tudo aquilo que Skywitch não conseguiu ser. E o episódio começa com a Marceline descobrindo da maneira mais constrangedora possível de que a princesa Jujuba não é mais a princesa do Reino Doce, que agora é governada pelo Rei Jiu, que não só ficou com o reino da Jujuba, como também ficou com as roupas dela, né? A Jujuba acabou esquecendo de esvaziar o guarda-roupa dela e agora a gente tem que ver o Rei Jiu vestindo as suas camisolas. E eu tô gostando muito da forma como eles estão conduzindo o Rei Jiu sendo a nova princesa, né, do Reino Doce, né? Eles estão conseguindo colocar bastante humor nisso. Ele era um personagem que na primeira vez que ele apareceu ele não dava muito a mínima pra ele, mas agora ele tá ficando até bastante engraçado. Eu tô começando a gostar dele, né? Então eu tava esperando que ele perdesse o reino logo no primeiro episódio dessa temporada, mas aí eu vi que eles iriam continuar com ele como sendo a princesa. No momento eu achei que seria uma má ideia, mas eles estão conseguindo tirar bastante coisa boa por causa disso, né? Então, por causa disso eles estão conduzindo muito bem, né? Aí então a Jujuba vai até aquela cabana, e aí é a partir desse momento que o episódio fica muito interessante, porque agora a gente consegue ver mais o relacionamento entre a Jujuba e a Marceline, né? Agora a gente consegue ver duas pessoas que se conheceram há muito tempo, que deixaram de se conhecer e agora estão voltando a conversar, né? Estão começando a se entenderem novamente, né? Então isso que é uma coisa muito legal. A gente está falando de dois personagens, que é uma vampira e um ser feito de doce, né? Mas que todo o seu relacionamento a gente consegue ver isso em pessoas reais, né? Você às vezes tem alguém que você falava por muito tempo, há muito tempo atrás, e deixou de falar com essa pessoa e de repente você volta a falar com ela. Então a forma como eles lidaram com o relacionamento das duas de forma tão parecida com a gente, né, foi o que me fez gostar bastante desse episódio, né? A gente teve as duas contando histórias, a gente teve a Marceline contando aquela história sobre ela ter vomitado, as amostras grátis, tudo. Isso é uma coisa bacana, né, da gente se ver. A gente consegue ver que elas tiveram muitas histórias juntos, né? Aconteceram muita coisa com as duas que a gente não sabe ainda. Então é muito bacana a gente ver isso. A gente tem aquelas inscrições dentro do túnel, as duas conversando sobre aquilo, sobre o pulo, aquele buraco no túnel, né? Sobre a Jujuba falando que ela só pulou porque ela estava tentando provar alguma coisa, só que aí o episódio ele nem tenta explicar o que ela estava tentando provar, né? Porque as duas elas não querem falar sobre isso, o que é normal, assim, elas estão numa conversa sincera uma com a outra, então a gente não precisa esperar que elas digam tudo aquilo que a gente quer saber, né? Porque elas já sabem entre si, então a gente vai sempre tendo, assim, aos pouquinhos, mais informações sobre as duas, o que é muito bacana. E a gente teve depois no final do episódio, lá no finalzinho, né, a Jujuba chorando depois de perceber que depois de sair do seu reino, tudo acabou dando errado, né? Não foi só ela começou a achar que tudo aquilo foi por causa dela, né? Sobre a forma como ela trata as outras pessoas, como é a personalidade dela, o que a personalidade dela fez com tudo aquilo que estava em volta, né? Perdeu o reino, depois não conseguiu lidar com a plantação dela, mas aí a Marceline ela consegue conversar com ela e dizer que não é nada disso, né? Ela não bem diz que vai estar tudo certo, mas ela vai estar sempre ali do lado dela, apoiando ela nas coisas, né? Então foi um episódio muito bacana. Como eu falei no começo, Skywitch deveria ser um episódio dessa forma, mas acabou simplesmente focando lá elas tentando pegar o boneco, né, da Marceline, e não focou nas duas, né? E esse episódio fez isso, focou nas duas personagens. A gente conseguiu saber mais um pouco sobre elas, e que foi muito bacana, né? Segundo episódio da Bomb, bem melhor que o primeiro. Assim, o primeiro foi bom, mas esse foi muito melhor, porque teve a minha personagem favorita, que é a Marceline, e a gente tendo muito mais sobre a história das duas, né? Então, episódio bacana. E
teve mais alguns momentos engraçados. A gente teve o Mordomo Menta lá no finalzinho, né? Falando se ele já pode sair. Isso foi legal, tudo. Mas não teve mais nada pra dizer, né? O foco foi mesmo nas duas, na Marcelina e na Jujuba. E o episódio fez certo, fez correto. E eu gostei bastante dele, né? Então é isso, esse foi Varmint. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.